E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho sobre o planeta Urano, que é um dos planetas geracionais e ele é bem interessante. Eu passei momentos muito bacanas pesquisando a esse respeito para poder trazer esse vídeo aí para vocês. Então, já começa a assistir esse vídeo me deixando um like para valorizar aí o meu trabalho e me motivar a trazer cada vez mais conteúdos aí para vocês. Urano foi descoberto no dia 13 de março de 1781, quando estavam acontecendo as revoluções americana e francesa. Ele foi descoberto pelo astrônomo o Sir William Herschel quando passava por Gêmeos. Ele foi descoberto pelo astrônomo William Herschel quando estava passando ali pela constelação de Gêmeos. A princípio ele recebeu o nome de Georgium Sidus, acho que é assim que se fala, em homenagem ao rei George III, que estava no trono britânico na época. Só que eu nem preciso falar que este nome não vingou e o nome Urano então acabou sendo proposto aí pelo astrônomo alemão Johann Bode, em referência ao deus grego. Obrigada, senhor Johann, por essa sugestão magnífica. A própria descoberta de Urano já foi um assombro aí para o mundo que acreditava que Saturno era o último planeta. Então Urano foi o primeiro planeta descoberto na nossa história moderna. Além disso, a sua órbita distante e incomum levou os astrônomos a reconsiderarem as teorias existentes sobre a estrutura do sistema solar e a buscar novas explicações para a dinâmica planetária. Então ele já chegou causando revolução, né? O nome do planeta Urano vem da mitologia grega. Urano era o deus grego do céu, que se uniu a Gaia, dando origem a 12 filhos. O nome Urano deriva do grego Ouranos, que significa céu estrelado. Na mitologia grega, Urano era frequentemente representado como um deus com o corpo celeste do céu estrelado, adornado com constelações. Olha que legal! Ele foi considerado uma figura importante na cosmologia grega, que descreve a origem e a estrutura do universo. Astrologicamente falando, Urano é o planeta que rege o signo de Aquário e também a casa 11. São essas posições em que é considerado que ele está em domicílio ou em trono. Ele está muito bem nessas posições. A sua exaltação acontece quando ele está no signo de Escorpião ou na casa 8. O detrimento, ou seja, o exílio, acontece quando ele está em Leão e na casa 5. E por fim, a sua queda acontece quando ele está no signo de Touro e na casa 2. No corpo humano, ele tem relação com o sistema nervoso superior, com a eletricidade do corpo e com os tornozelos. Também se fala que ele tem relação com a glândula pituitária. Ele representa um impulso de liberdade e a palavra-chave aqui seria despertador. Ele leva mais ou menos 7 anos para ir de um signo para o outro, o que nos leva a cerca de 84 anos para completar a órbita em volta do Sol. Ele é considerado a oitava superior de Mercúrio e o primeiro dos planetas transcendentais. A sua ação é súbita, inesperada e muitas vezes violenta. A informação sobre o temperamento do planeta Urano traz que ele é um planeta variável, eletromagnético, assexuado, violento e estéril. O livro Astrologia e Mitologia aponta que Urano foi relacionado com liberdade, independência ou rebeldia. Como ele aparece depois de Saturno, que representa o mundo estruturado, parece até adequado que ele represente aí um rompimento com essa tradição, ou uma liberdade daquilo que está ordenado, que está estruturado. Urano é o pioneiro, o iconoclasta, o rebelde divino. Também é o poder criativo da vontade humana. É uma força essencial de criação. No livro Astrologia, uma novidade de 6.000 anos, a autora fala que nós não nos preocupamos diariamente com os assuntos referentes a Urano, sendo eles a liberdade, a independência, o humanitarismo, a solidariedade e a imprevisibilidade, entre outros. De forma objetiva, a gente não pensa nessas coisas, mas subjetivamente falando,
essas preocupações estão presentes em algum lugar da mente do homem. A maioria das pessoas nem consegue captar, quanto mais assimilar os ensinamentos uranianos que acontecem ao longo da vida. De um modo geral, aquilo que acontece de forma absolutamente inesperada e muda a vida de um momento para o outro é obra de Urano. Conforme o livro Astrologia do Karma, a essência de Urano visa desenvolver a nossa sintonia com a mente universal, que pode nos dar conhecimento e comunicação ilimitados. O desafio aqui é destruir as barreiras que impedem essa visão sem limite na medida em que negam a unicidade universal e geram então atitudes e atos de arrogância e até falta de respeito pelos outros. Urano demanda uma perspectiva que considere a alma, a unicidade de todas as formas em termos espirituais, pois a matéria é bastante limitadora. O planeta Urano é dito como uma mente universal, porque se baseia num raciocínio holístico e porque pode ser um acesso à fonte do conhecimento universal, na medida então em que as barreiras do preconceito pessoal vão sendo destruídas. Contrapondo Mercúrio e Urano, nós podemos compreender que Mercúrio representa as faculdades de raciocínio do ego, enquanto Urano simboliza as da alma. Mercúrio consegue realizar as análises mentais, enquanto Urano pode ultrapassar as fronteiras do pensamento subjetivo e levar a uma maravilhosa sabedoria representada pela mente universal. Enquanto Mercúrio se comunica através de formas tangíveis, Urano consegue uma comunicação capaz de transferir o pensamento sem palavras, simbolizando dessa forma a telepatia. A autora Maria Eugênia aponta para o fato de que Urano é o passo inicial para a evolução mental do homem, mas nenhum homem chega a Urano sem ter passado antes pelos outros mestres, ou seja, sem ter feito as lições de Saturno, de Júpiter, de Marte, de Vênus, de Mercúrio, da Lua e do Sol. O livro Astrologia do Karma traz que Urano trabalha de maneira paradoxal. Ele tem a função de desenvolver nossa capacidade de valorizar intelectualmente a unicidade do universo, as partes que o compõem e o papel que cada um desempenha dentro desse universo. Só que esse processo se divide em dois. Primeiro vem a aceitação do papel específico e vital de cada elemento no cosmos. Depois vem a constatação do valor idêntico de cada um deles. A mensagem de Urano é clara. Pessoa alguma, componente algum, tem importância maior ou menor dentro do todo. Quando nos falta sintonia com Urano, é provável que nossa compreensão seja um tanto limitada por conta dos pontos cegos que causam divisão e isolamento. Um Urano voltado para o ego produz um convencido, um sabe-tudo que nunca pergunta nada para ninguém e nem escuta nada. Alguém que se acha especial, mas vive numa cegueira total a respeito do que há para se conhecer. Assim como Urano, em sua verdadeira expressão, produz o entendimento de toda a humanidade, a falta de sintonia produz a falta de entendimento dos outros. E dessa forma nós nos tornamos críticos ou passamos a ridicularizar tudo o que nos é estranho. Segundo a autora Ana Maria da Costa Ribeiro, o signo de Urano mostra diferenças de comportamento entre gerações. Fala de um propósito original nesta encarnação e a oportunidade de se livrar de problemas e limitações kármicas fazendo uso da criatividade. A palavra de ordem é liberdade espiritual. Quem resiste à evolução pode ser forçado por Urano quando este lhe desorganiza a vida ou rompe a sua situação na vida. Os aspectos de Urano tendem a sacudir aquelas situações que precisam ser alteradas de acordo com o karma. Conforme Martin Freeman, é outro autor, os princípios de Urano são mudança revolucionária, inventividade, acontecimentos inesperados e excentricidade. A revolução pode surgir de muitas causas, tais como um desejo anárquico de expulsar o velho regime, uma reação petulante contra o status quo,
ou um ideal humanitário querendo acelerar a evolução. Urano é futurista, é visionário e traz, através da intuição, as possibilidades. A progressividade do planeta também produz excentricidade, divergências e rebelião, o que muitas vezes pode ser expresso com intensidade, de forma nervosa e imprevisível. A astróloga Cláudia Lisboa, em seu livro, nos traz que Urano representa o imprevisível, o que não se pode planejar. Anda na contramão do senso comum e tem a função de acarretar as mudanças radicais, as rupturas de padrão. Seu grande papel é criar a singularidade, dando uma ajuda para o sujeito quebrar os moldes impostos pela sociedade. Então Saturno é o cara que impõe as regras para que o sujeito cumpra. Urano, por outro lado, é o cara que vem e luta pela liberdade do sujeito. Aqui é onde experimentamos a estranheza, o que pode gerar excitação ou insegurança. Não se deve exigir ou esperar coerência do planeta Urano. Deve-se abrir o coração e a mente para o novo e libertar-se da ditadura do ego. Aqui surgem verdadeiras tempestades, mas que são extremamente libertadoras. Stephen Arroyo não considera a posição de Urano, Netuno e Plutão, por signo, ou seja, por elemento, importantes na psique de uma pessoa, numa análise psicológica de uma pessoa. Mas, como eu já falei em outro vídeo, eles produzem efeito por casa e também se estiverem próximos do ascendente ou em aspectos com os planetas pessoais. Segundo o livro Curso Básico de Astrologia, volume 1, a posição de Urano no mapa astral indica onde a pessoa tende a fazer aquilo que é mais fora do comum. Segundo o livro, os astros sempre nos acompanham. Onde Urano está no mapa é onde as experiências singulares e incomparáveis e, consequentemente, com tensão e ansiedade vão acontecer. A casa onde está Urano costuma ser instável, e isso se faz necessário para que não haja o aprisionamento e a acomodação. Então, é uma área de mudanças bruscas, inesperadas, e o indivíduo fica sujeito a desconforto sempre que houver uma repetição. Então aqui eu estou com o mapa da cantora Cher. Em primeiro lugar, vamos ver aqui, ó, Urano. Fala do quê? Fala de liberdade, de criatividade, de psiquismo, de originalidade, rupturas, mudanças súbitas, individualidade, capacidade de inovar e contribuição única. Eu vou chamar isso de fator uniqueza, que no meu ponto de vista é aquilo que a pessoa dentro da sua individualidade vai fazer de maneira genial, por assim dizer, a capacidade genial dela. É a capacidade da pessoa ser original. Mas lembrando que Urano é um planeta de geração, então várias pessoas vão ter talvez esse mesmo tipo de genialidade, mas dentro da individualidade de cada um, essa originalidade, essa uniqueza faz parte então de algo muito maior, é utilizada aí para grandes mudanças na própria sociedade. Vocês vão poder observar algo assim, acredito, através das pessoas que eu vou trazer pelos mapas aí, vocês vão poder ter uma ideia, eu acho. Que tipos de perguntas a gente pode se fazer? Eu coloquei 3 perguntas aqui. Ó, de que forma se expressa a singularidade da pessoa? Singularidade é esse fator uniquiza que eu falei. É aquela coisa única que ela vai fazer e que vai tornar ela excepcional dentro do contexto dela. Talvez gere mudanças num contexto mais amplo, porque ela é parte, não podemos esquecer que ela está sendo parte de um grupo, um todo, vamos dizer assim, uma trama que é maior, mas fazendo aquilo em que ela é única para fazer. É mais ou menos isso. Vamos dizer que é a forma como ela vai contribuir para mudar o mundo, para quebrar com alguma coisa que já esteja padronizada no mundo. Vamos dizer que, sabe, esse seria o poder da mudança, de rompimento de alguma coisa que já está solidificada e que de repente não serve mais. Então essa pessoa traz esse tipo de poder nessa área em questão, com esse signo, com essa energia em questão. Então, de que forma se expressa essa singularidade?
onde ocorrem as mudanças súbitas. Tipo, isso é no nível pessoal, onde que vão ocorrer as mudanças súbitas na vida da pessoa. E onde a pessoa é mais criativa e original. Eu coloquei essas coisas aí. Existem várias possibilidades aí de perguntas, se a gente for olhar para as palavras-chave. Então vamos lá, a Cher tem Urano em Gêmeos na casa 12. Não podemos esquecer que Urano é um planeta geracional, então a Cher vem em uma geração com uma forte capacidade de liberdade de expressão. Seria então uma geração que pode usar da sua comunicação, da sua expressão mental, das suas ideias para romper com velhos padrões relacionados a essa área e trazer então ideias progressistas para a sociedade. É assim que eu vejo, tá? Então, este Urano da Cher está na casa 12. A casa 12 é um terreno de mutabilidade, de águas profundas do signo de Peixes. É uma área muito associada à espiritualidade, às conexões vibracionais, às instituições e várias outras coisas, inclusive aos inimigos ocultos. Como o Gêmeos está na cúspide da casa 12 e Urano está em Gêmeos, então essa pessoa pode ter uma conexão muito interessante em termos de mente, né? Com a mente universal, por assim dizer, para trazer essas novas ideias. O ponto interessante aqui que eu peguei da própria história da Cher é que ela fazia canções que lidavam com temas que raramente eram abordados nas músicas populares americanas, como racismo e a gravidez na adolescência. Além da música e da atuação, a Cher também é conhecida por suas opiniões políticas. No meu ponto aqui, na minha concepção, seria um Mercúrio na casa 11, que nem ela tem ali, e a presença nas redes sociais, esforços filantrópicos e ativismo em causas sociais. Da maneira como eu entendo, esse Urano serve como uma ponte para que a sociedade alcance um novo nível de consciência mental, intelectual, e cada ser humano, dentro da sua conexão com a energia uraniana, contribui para que isso aconteça. Então, no caso da Cher, ela vem comunicar. O próximo mapa é do estimado Chico Xavier. Ele tem Urano, eu até esqueci de marcar aqui, mas ele está com Urano no signo de Capricórnio, também na casa 12. É bem próximo da cúspide da casa 1, então é um Urano já atuando sobre o ascendente dele. Eu coloquei aqui que ele veio numa geração que revoluciona através do trabalho. Capricórnio é um signo voltado a trabalho também, né? Carreira, enfim. Ele veio romper com padrões sólidos com relação a assuntos de casa 12. Aqueles padrões estruturados que a gente tinha com relação a, poderia ser aqui a espiritualidade, que é um dos assuntos da casa 12. No caso dele, isso fica evidente porque ele mudou aí o paradigma espiritual através do trabalho que ele fazia. Então, Urano fala da conexão com a mente universal. E no caso de Chico Xavier, ele tinha essa expressão na sua forma, na sua persona, né, no ascendente. Ele trazia a manifestação uraniana de casa 12 para a fisicalidade, tá aqui. E nesse caso, então, ele traz para a personalidade dele a energia de uma conectividade, de uma receptividade de ideias inovadoras, dentro desse contexto de casa 12. O ponto interessante que eu anotei aqui é que em 1922, quando ele estava no 4º ano, ele recebeu uma menção honrosa por uma redação em um concurso estadual sobre o centenário da independência do Brasil. E ele confidenciou ao professor ter sido ditada por um homem do outro mundo. Então ele traz muito para as atividades pessoais dele aqui a questão dessa ligação espiritual. Pelo menos foi assim que eu entendi. Se você tem outras observações, sinta-se à vontade para compartilhar. Aqui, o próximo mapa que eu trouxe é do Jim Carrey, o ator Jim Carrey. Ele tem um Urano na cúspide de Leão e Virgem na casa 10. Tá aqui em cima. Dizem que um planeta, quando está na cúspide, ele recebe a energia tanto do signo que está atrás como do signo que está na frente. Então tem uma mescla de energias aí. Ele veio numa geração que revoluciona através do seu papel social, através da sua carreira, utilizando a criatividade, a originalidade e o trabalho.
Foi assim que eu coloquei. Ele consegue ser muito inovador e original na carreira, isso tá na cara, e possivelmente passa por mudanças repentinas nessa área. Talvez a maior singularidade dele seja sua capacidade de se autoexpressar fazendo uso da sua imagem e do seu intelecto. A imagem vem de leão, intelecto eu coloquei com base em Virgem, porque Virgem é regido por Mercúrio, né? Poderia ser também o seu conhecimento a respeito dos detalhes, o seu detalhismo, sua busca por perfeição, enfim. O fato interessante é que no início de 1980 ele se mudou e foi trabalhar num determinado lugar, e neste lugar teve alguém que viu ele e a partir dali a vida dele meio que mudou um pouco. Então, alguém olhar para você e chegar para você, olha, eu tenho uma chance para você trabalhar, eu tenho algo para te oferecer, tenho uma proposta para você. Isso daí, do meu ponto de vista, seria uma coisa uraniana, porque você não espera que aquilo vai acontecer. Enfim, Urano trabalha com essas coisas inesperadas, que acontecem de repente, sem um porquê que você consiga entender, simplesmente acontece. E isso tem relação com a carreira dele, então faz parte. Outro mapa é do Nikola Tesla, Urano em Touro na casa 1. Ele veio numa geração que revoluciona através da sua personalidade, das suas ações, das suas atitudes no mundo material, eu diria assim, porque, né, Touro é material. Então era intrínseca nele a vontade de ser diferente, de romper com os padrões do mundo material. Ele pode ter vivido mudanças repentinas na personalidade ou até no corpo físico. Provavelmente era muito criativo e original, e sua singularidade expressava-se muito bem por meio da sua interação com o mundo, através da sua maneira de ver o mundo, da sua imagem, das suas ações. O ponto interessante, Tesla tinha memória eidética, ou seja, ele conseguia memorizar imagens com alta precisão. Achei isso interessante porque Urano é tido como a oitava superior de Mercúrio. Então, Mercúrio representa a mente concreta, que fala, escreve, canta, dança, que pensa. E Urano, tendo a conexão com a mente universal, pode se expressar de outras maneiras. A gente viu ali que foi citada a telepatia, mas eu acredito que uma comunicação de forma mais subjetiva também funciona. Nesse caso, imagens estariam valendo. Eu botei um outro fato aqui que numa data X que vocês podem ver ali, ele retorna de uma viagem, eu acredito, e ele acaba contraindo cólera. Então ele fica de cama por 9 meses e ele quase morre várias vezes. Então eu acredito que isso também seja uma dessas ações de Urano, porque aconteceu de repente e afetou o seu corpo físico. E aqui a gente tem a presença de Urano na casa 1, que tem relação com o corpo físico. Então, em 1874, para evitar ser recrutado pelo exército, Tesla foge, e para mim isso é um exemplo certo da rebeldia, né, contra um padrão, porque servir o exército poderia representar para ele uma limitação da sua fisicalidade, do seu corpo, do seu direito de interagir com o mundo. Como Urano também é associado à liberdade, né? Por que não? Vamos fugir. Outro mapa é de Neville Goddard. Ele tem Urano em Capricórnio na casa 3. Veio numa geração que revoluciona através da mente, do conhecimento e do trabalho também, né? Porque está em Capricórnio. Veio com potencial para romper com ideias tradicionais, ideias estruturadas. Olha, pra gente entender um pouco aqui, ó, se a gente olhar para a casa 4 dele, a gente vê que Mercúrio está aqui na cúspide, ele já vai ser lido na casa 5, mas ele traz da infância dele a influência no intelecto dele, na razão, na mente dele, nas ideias sobre liberdade, tipo a mente aberta que ele tem, vem muito dessa parte da vida dele, da infância. Então aqui eu coloco aqui, ó, que talvez ele tivesse em sua mente ideias relacionadas com liberdade, com a liberdade da mente, e buscasse romper com as estruturas nesse sentido. Pode ter sido muito criativo no campo do conhecimento, podia sofrer mudanças repentinas de pensamento, ou mesmo com relação aos irmãos, aos parentes próximos ou ao seu ambiente próximo.
O ponto interessante é que ele deixou a indústria do entretenimento para dedicar-se integralmente ao estudo dos aspectos da mente e do espírito. Então, você imagina, esse cara, ele era parte de um grupo de dança, acredito eu, algo assim que eu li, que ele dançava, ele estudou para isso. Então, ele era um dançarino. E um belo dia ele conversa com alguém, e algum assunto surge e aquilo, dá um estalo na mente dele e eu vou por esse caminho e começa a se dedicar para fazer uma coisa nova que talvez ele nunca tivesse nem pensado que faria. Então é uma mudança repentina ali. Teve uma conversa, essa conversa gerou uma mudança, ele rompeu com aquilo que ele estava fazendo, ou seja, ele deixou de dançar e foi se dedicar totalmente ao estudo da metafísica, por assim dizer. Olhando para o mapa dele, me vem uma ideia de que Mercúrio é como uma ponte para a gente alcançar a energia uraniana. Ele tem Mercúrio em Aquário, o que lhe faz ter uma mente aberta, apesar de ter as ideias fixas. A cúspide da casa 3 está em Sagitário, que também proporciona um interesse pelos assuntos de metafísica. De toda forma, a genialidade dessa pessoa se manifestou através da casa 3. Agora, saindo dos mapas, eu só trouxe um apanhado aqui sobre mapas de Urano e Plutão geracionais, tá? Para a gente estabelecer uma geração. Então, o que eu fiz aqui? Vocês lembram que no outro vídeo eu mostrei para vocês alguns mapas que tinham Plutão em Leão. E todos eles eram de cantores, de artistas da cultura do rock, esse tipo de coisa, artistas de uma determinada década que faziam basicamente a mesma coisa com aquele Plutão em Leão. Agora, a esta geração de Plutão em Leão, a gente vai acrescentar também um Urano em Gêmeos. Só para vocês observarem assim de maneira ampla, que tipo, como Urano ele fica cerca de 7 ou 8 anos em cada signo, Plutão fica cerca de 20, se não me engano, mais ou menos. Então a gente tem uma geração de Plutão mais abrangente do que uma geração de Urano. Tipo, cabe pelo menos uns 2 Uranos dentro de um Plutão, vamos dizer assim. Mas enfim, eu separei alguns mapas de Plutão em Leão e Urano em Gêmeos, só para vocês tentarem associar aí. Então, o primeiro mapa que eu tenho aqui é do Jim Morrison. Ele era o cara do The Doors, se eu não me engano, né? O outro mapa que eu tenho aqui é do Jimi Hendrix. Todo mundo conhece o Jimi Hendrix, um excelente guitarrista. Está aqui o Urano dele na casa 5. O Jim Morrison tinha Urano na casa 4, mas o interessante é que nem a casa, é o signo, tá? Plutão em Leão, Urano em Gêmeos. Outra artista, outra cantora, Donna Summer. Plutão em Leão, Urano em Gêmeos. O David Bowie, Plutão em Leão, Urano em Gêmeos. Brenda Lee, Plutão em Leão, Urano em Gêmeos. Janis Joplin, Plutão em Leão, Urano em Gêmeos. Já em Gêmeos, acabou de sair de Touro e entrou em Gêmeos. O Arnold Schwarzenegger é diferente, não é um cantor, né? Não é um guitarrista, não é um músico, mas é um ator bem conhecido. Está aqui Plutão em Leão, Urano em Gêmeos. Steven Tyler, o cara do Aerosmith, o cantor lá do Aerosmith, Plutão em Leão, Urano em Gêmeos. A Rita Lee, Plutão em Leão, Urano em Gêmeos. Raul Seixas, Plutão em Leão, Urano em Gêmeos. Certo, todas essas pessoas, elas foram verdadeiros ícones do seu tempo. Elas mudaram alguma coisa com aquilo que elas estavam fazendo. Por exemplo, a Rita Lee, ela foi parte de um movimento de mudança dentro da música aqui no Brasil, né? Ela é uma referência dentro da música no Brasil. O Raul Seixas também, não tem quem não conheça o Raul Seixas dentro do Brasil. São figuras que fizeram um trabalho bem diferenciado dentro daquilo que elas faziam. Então elas impactaram, elas chocaram a sociedade, elas geraram mudança. Então essa é uma atitude de Urano, mas vinda da geração da pessoa.
Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, deixa suas ideias e até o próximo vídeo.